Muito bem. Então, dada a superfície aberta, barari barará. Da questão 3, calcule a nossa integral aqui de superfície para f em 3 dos Gauss. Tá bom. A nossa superfície ali da questão 3, né? Bem, qual que é a questão aqui, né? A gente está querendo, na verdade, pegar a parte lateral do elipsoide junto com a parte lateral do cone. Nós já falamos sobre isso antes, né? Então, o que acontece? A gente já descobriu lá no outro problema qual que era o valor desse negócio aqui, né? Tá resolvido essa primeira parte aqui. Deu 32π. Muito bem. Mas o que acontece, né? Como a gente quer a parte lateral, a gente tem que entender que a nossa superfície fechada, que foi o que a gente trabalhou na questão 3, que é esse cara aqui, que a gente já sabe a resposta, vai ser a superfície aberta, que eu vou chamar de S', mais o que eu chamaria de base para fechar a superfície. Faz sentido, né? Eu posso pensar uma lata de Nescau, por exemplo, fechada quando ela está com tampa e aberta quando ela está sem a tampa. Isso aqui é a tampa. Então, ela fechada é a lata aberta mais a tampa. Não faz sentido? Então eu posso dizer que a parte que eu quero dessa vez, que é ela aberta, vai ser igual a esse cara aqui, que eu já sei que é 32π, menos a tampa. Agora a única coisa que me falta é encontrar qual é a área da tampa, então. Então, ele até cita aqui, né? Que essa tampa, ela é um disco, né? Ela tem a ver com o plano. Que ele fala lá que o plano era z menos 2 sobre 4 igual a 0. Então ele está falando aí para gente trabalhar em z igual a 2 e por consequência para nós o w lá daquele problema era 0. A gente está falando de um plano, né? É muito fácil resolver um problema quando a gente está falando de um plano. Como a tampa está para baixo, a gente vai poder dizer que o vetor normal é menos k. Então, basicamente, o nosso campo vezes o vetor normal, que é o que aparece aqui dentro dessa integral de superfície, vai ser, pensa comigo, independente de quem seja f, eu vou deixar genérico aqui, f1, f2, f3. Mas esse cara é um plano no eixo z. Ou seja, eu vou poder dizer que ele é 0, 0, e como ele está virado para baixo, menos 1. Ou seja, vai sobrar só desse produto escalar o menos f3. E lá, de acordo com a questão 3, você pode abrir aí, o f3 ele é certo? Acontece que a gente quer um z específico, né? A gente quer em z igual a 2. Daí o nosso f3 vai ficar 2 menos 2 aqui dentro. 2 menos 2 você sabe que é 0. Portanto, a gente vai ter que a tampa, que é o que falta para resolver o problema, o fluxo na tampa, de acordo com as regras que estão sendo postas aqui, vai ser simplesmente isso de 0. Ou seja, é 0. Portanto, o fluxo nela aberta vai ser igual ao fluxo nela fechada. Porque não está passando nada pela tampa, em outras palavras. Muito fácil.
Então, o grande segredo desse problema não é a gente, sei lá, construir uma nova parametrização, né? Tirando uma parte do problema. Até porque ele cita no enunciado, use Gauss, né? Então, usar o que a gente já tinha resolvido anteriormente. Agora a gente pode ir para F5. Isso aqui, apesar de ter parecido fácil ter respondido agora, ou ter concluído isso, foi um pouco complicadinho. Agora vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Dado o paraboloide abaixo do plano z igual a 2x, já é um plano deitado, né? Não é retinho como o anterior. A superfície aberta é S e a curva tal e tal e tal. Seu contorno, 2 a 0, calcule aquilo ali, né? Integral de superfície do campo vetorial, usando o teorema de Stokes, entendendo o F como o rotacional de G. Muito bem. E o G está ali. Então, podemos começar. Bem, vamos lá. Pelo teorema de Stokes, a gente já sabe algumas coisas interessantes, né? Eu já escrevi o teorema de Stokes uma vez, a integral de superfície do fluxo do campo aí vai ser igual ao rotacional de G, porque ele está falando para nós que esse campo é o rotacional de um vetor específico. E uma vez que a gente sabe isso, então a gente pode dizer que isso aqui, pela próprio teorema de Stokes, é igual à integral de caminho desse G, então. Em vez de resolver uma integral de superfície, eu chego na mesma resposta resolvendo a integral de caminho. Então agora, o que a gente precisa fazer? Encontrar essa curva C onde esse caminho está acontecendo. Bem, o que é o problema? É um parabolóide abaixo de um plano, ou seja, dentro de um superfície aberta aqui. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter a interseção do parabolóide com o plano. A gente vai ter um círculo. Imagina um parabolóide cruzando um plano, vai dar um círculo. Então, a gente pode chegar nessa conclusão, né? O caminho é a interseção das duas superfícies. Se eu juntar esses gráficos, essas equações aqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Se eu isolar o x, eu consigo chegar em x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui, para chegar nisso aqui, parece que eu fiz rápido, mas eu completei quadrados, tá? Só que eu completo quadrados só olhando. Então eu sei que vai ficar desse jeito. Quem está fazendo cálculo vetorial já está meio acostumado a fazer isso, né? Por causa lá da hora que a gente está encontrando parametrizações de círculo. De toda forma, isso é um círculo, como eu já havia dito que seria. Só que é um círculo com raio em 1, 0, né? Muito bem. Então agora eu posso, uma vez que eu conheço o meu círculo, eu posso parametrizar. Eu posso dizer que eu vou ter um caminho, né? Eu posso escrever o x em termos desse parâmetro t, o y também, e o z também, porque é um negócio 3D, né? Obviamente, como eu estou falando de um círculo, esse t vai de 0 a π sobre 2. Esse t vai de 0 a π sobre 2, esse parâmetro. Bem, então, quem vai ser o meu x de t? Como o meu círculo ele não está exatamente no centro, eu vou ter que dizer que vai ser 1 mais cosseno t. O raio é 1, né? Então não tem ninguém na frente do cosseno nem do seno. E quem é z, né? Vamos lembrar que ele deu uma expressão para nós de z. Ele falou que z é igual a 2x. Então eu vou multiplicar pelo meu x, ou seja, vai ficar 2 mais 2 cosseno de t. Esse é o x, é 2 vezes isso. Muito bem. Não sei porque eu chamei de x de t aqui, né? Esse cara. Quando a gente está fazendo uma integral de caminho, a gente sempre tem que derivar a parametrização. É isso que vai entrar na integral de fato. Bem, só que agora, né, a gente, uma vez que tem a nossa parametrização, a gente não escreve só o caminho em termo dela, mas também o campo, para a gente integrar campo e caminho juntos.
Então, o que, que eu vou fazer? Onde tem x eu vou colocar isso, onde tem y eu vou colocar isso, onde tem z eu vou colocar isso na equação do campo. Como a equação do campo era menos y, x menos 1 e z menos 2, isso está no enunciado, só faz a substituição. Ficou assim. Bem, então eu tenho esse vetor, ou melhor, esse, né, que é o g. Eu tenho esse vetor e essas duas coisas elas têm que ser multiplicadas dentro da integral de caminho. Afinal de contas, a integral de caminho é isso aqui. E esse cara aqui, ele é basicamente a derivada da parametrização vezes o diferencial de parametrização dt. Então, quanto é que vai dar a multiplicação desses caras, né? Veja, eu vou ter seno vezes seno, então vai ficar seno ao quadrado de t. Aqui eu vou ter cosseno vezes cosseno, vou ter cosseno ao quadrado de t, o que é ótimo, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Agora esse cara vezes esse. Então vai ficar menos 4 seno t cosseno t dt. Simplesmente multipliquei o vetor do campo parametrizado com a derivada da parametrização. Então aqui vira 1. E isso aqui é maravilhoso de integrar. Uma coisa tu chama de u, outra vira o du, vai virar uma integralzinha tranquilinha. Nosso caminho a gente já entendeu que é de 0 a 2π, dentro do nosso parâmetro. De 1 menos 4 seno t cosseno t dt. Então a integral, como é uma subtração, dá para fazer duas integrais separadas, né? Fica 0, 2π do 1, vou pôr 1 aqui, só por desencargo de consciência, menos 4, 0 a 2π, seno t, cosseno t. A derivada do cosseno é o seno. Então posso chamar isso aqui de u, isso aqui vira o du. Então aqui vai dar simplesmente 2π, e aqui vai dar... Na verdade dá para fazer uma coisa ainda mais interessante, né? Dá para entender que esse cara aqui, por propriedade trigonométrica, ele é seno de 2t. Duas vezes isso aqui é seno de 2t. Isso é uma propriedade trigonométrica. 2 seno t cosseno t é igual a seno de 2t. E por que isso é legal? Porque se isso aqui é seno de 2t e a gente está integrando de 0 a 2π, a gente sabe que essa resposta vai dar zero. Né? O seno é uma função simétrica, né? Quando ele é integrado dentro do período dele é zero. Mas se tu tem dúvidas quanto a isso, resolve essa integral, né? Eu já vou dizer que isso aqui é zero. Essa integral já não tem mais nada a ver com cálculo vetorial. É cálculo 1 lá, as primeiras integralzinhas que a gente aprende. Então a resposta aqui basicamente deu 2π. O que significa que a resposta do problema é 2π. Maravilha. O problema é que ele cita, só para não tirar não perder nenhum décimo, né? Isso aqui eu estou supondo que a normal para cima, né? Se ele tivesse dito que a normal é para baixo, se tivesse uma direção específica aqui, seria menos 2π. Mas como ele provavelmente não vai ligar para isso, isso aqui é um detalhe pequeno, resposta 2π. Então é isso.